esse é o grande equívoco dos empresários industriais brasileiros, porque eu considero que o desenvolvimento do Brasil depende fundamentalmente dos empresários brasileiros voltarem a serem o motor da economia brasileira. Outra esperança, Bresser? Não, é uma esperança possível. Por que na China isso é possível? Por que na Índia isso é possível? Por que no Brasil não é? Porque no Brasil já foi possível há muito tempo. Agora, o que você vê, né, da parte dos empresários é que eles, para que o Brasil volte a ser uma nação, é preciso que os empresários se associem, não só aos trabalhadores, mas também aos técnicos do governo, né? À burocracia do Estado. Quer dizer, porque aí então você fez a nação. E você vê os empresários industriais criticando excessivamente a burocracia do Estado. Mas é normal essa crítica, não é? É justa. Não acho, não acho. Meu Deus do céu, o seu presidente Lula disse aí um dia na televisão assim, não sei quem me pediu para levar um negócio para tirar os gafanhotos que estavam comendo a lavoura toda deles, e eu falei, vou mandar. E aí, quando ele foi ver, tinha que passar pela Assembleia, pelo Senado, tal, os gafanhotos comeram tudo e ele não conseguiu. Ele achava que devia mudar essa burocracia. Não, mas que deve mudar, isso não há dúvida. Mas o que eu digo a você é que o Estado brasileiro está longe de ser esse absurdo que dizem. Quer dizer, a carga tributária no Brasil é muito alta, mas ela é muito alta por dois motivos. Um motivo bom e um motivo ruim. O motivo ruim é porque nós pagamos juros escandalosos e o Brasil hoje paga 8% do PIB, quase 25% da receita do Estado em juros. Isso é um escândalo, né? É uma doença. Não tem solução? Tem, claro que tem, mas isso é uma outra coisa. Agora, o outro motivo pelo qual o Estado brasileiro tem uma carga tributária grande é porque de 85 para cá, aumentaram 10 pontos percentuais o gasto do Estado em educação, saúde e assistência social, que foi o compromisso da transição democrática. Quer dizer, nós todos lá nos anos 80, no início dos anos 80, dizíamos que o Brasil é um país não só autoritário, mas profundamente injusto, que é verdade. E a forma de diminuir essa injustiça é gastando mais no social, que foi o que fizemos, né? Quer dizer, de forma que esse aumento do gasto social é um salário indireto que nós estamos dando, né, para diminuir um pouco essas desigualdades brutais que há no Brasil. De forma que a ineficiência do Estado, claro que existe ineficiência do Estado, mas está longe de ser isso. Quer dizer, quando a gente ouve, né, isso, a meu ver, é a ideia que vem lá do Norte. Quer dizer, não há nada melhor para o Norte do que fazer com que os empresários, não é, que a classe média tenha essa visão tão crítica da burocracia do Estado, porque é dividir para governar. É dividir para reinar, né? Quer dizer, nós temos ineficiências e pode ser melhorado muito, mas, o nosso Estado é um Estado razoável, tem privilégios, tem um sistema de aposentadoria, por exemplo, que é um privilégio, né? Mas está se mudando isso aos poucos, né? E eu acho que pode se mudar mais. Para alguns poucos, porque a maioria recebe nem chega a R$1.000. Isso, não, privilégio para alguns poucos, para certos setores da alta burocracia, que são ainda, né, que ganham muito e trabalham pouco. Mas a grande maioria, eu conheço bem os servidores públicos brasileiros de nível federal. De um modo geral, são de alto nível. E uma frase do Adenauer para o Willy Brandt, quando o Willy Brandt assumiu o poder: cuidado, não há nada que um funcionário público não seja capaz de destruir. Isso é mais ou menos verdade, mas é uma frase de efeito fundamentalmente. Porque na Alemanha, por exemplo, existe uma associação fundamental entre a burocracia do Estado, os empresários e os trabalhadores. E esse é o chamado modelo corporativo, né? Ou modelo renano, que em parte também acontece na França. Isso é base do êxito econômico daqueles países e base do equilíbrio social daqueles países. Olha aqui, eu quero dizer uma coisa para você, Bresser. Você, por favor, não venha aqui me convencer que as coisas vão bem nesse país. Não vão bem. Você está falando coisas... Eu não tenho direito mais a ter esperança, você fica falando coisas tão boas aí. Não, mas eu acho que as coisas vão muito mal.
que as coisas vão muito mal, porque só que eu estou dizendo que as coisas vão muito mal, não porque a burocracia do Estado é incompetente e corrupta, como se diz, mas é porque o Brasil está capturado pelos interesses, né, de rentistas, de setores do setor financeiro, né, das empresas multinacionais e dos nossos concorrentes estrangeiros, que estabelecem uma taxa de câmbio escandalosamente valorizada, uma taxa de juros absurdamente alta, né, e, portanto, montam no Brasil o que eu chamo de uma macroeconomia da estagnação. Um governo só se dará bem se restabelecer a aliança entre a burguesia nacional, os técnicos do governo e os trabalhadores. Isso. Frase sua. Você acha isso possível? Eu acho possível. Mesmo com 50 mil, que a gente pega a Organização Mundial de Saúde, Fundação Getúlio Vargas, 50 milhões de indigentes, quer dizer, pior que a miséria, você acha isso possível? Eu acho possível, quer dizer, eu acho que hoje, por exemplo, já a relação entre trabalhadores e empresários industriais é bastante boa, né? Agora, o que está ruim é a relação dos empresários, amplamente, e a burocracia do Estado. É isso que está nos dificultando politicamente. Mas eu acho que é possível. Por que é possível? Porque nós estamos vendo, né, o que está acontecendo no mundo e na América Latina. Enquanto na América Latina nós ficamos para trás, exceto agora o Chile sempre, e agora a Argentina, de forma extraordinária, mas o resto, Brasil, México, continuamos a ficar para trás, para trás, para trás, os países asiáticos crescem extraordinariamente. E, de repente, a gente vê também que a Rússia, que estava ficando para trás com Boris Yeltsin, né, Gorbachev e Boris Yeltsin, agora passa a crescer extraordinariamente. O que aconteceu? Qual é a lógica disso? É que quem não cresce, como o Brasil e o México, são os países que seguem a ortodoxia convencional, que seguem os conselhos que vêm de Washington, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial. Quer dizer, era o que fazia a Argentina e a Rússia, né? Nos anos 90, vocês devem estar lembrados, quer dizer, o Yeltsin e o Menem eram os heróis, né? Os heróis do neoliberalismo, os heróis reformistas, os homens que faziam as reformas, né? A vodka enlouqueceu o Yeltsin. Isso. Resulta, na verdade, eram um bêbado, os dois corruptos, né, levaram seus países a crises brutais, um em 98, outro em 2001. Quer dizer, quando foram substituídos, os novos presidentes, né, passaram a fazer uma política própria, nacional, trataram de cuidar da sua taxa de câmbio, que é a coisa mais importante, da sua taxa de juros. A Argentina hoje tem uma taxa de câmbio competitiva, tem uma taxa de juros muito baixa, né? Tem uma política macroeconômica completamente oposta àquela que recomenda Washington e cresce assim. Relaciona Brasil com China, Rússia, Argentina, relaciona. Então, a relação que eu estou dizendo é o seguinte, é que o Brasil, como o México, não é, continua preso à ortodoxia convencional, também chamado consenso de Washington, e não cresce. Enquanto que esses países, os países asiáticos, a China, a Índia, a Tailândia, a Malásia, não é, passam a fazer uma política nacional de acordo com seus interesses, dentro da lógica da globalização, que a globalização é a grande competição entre os Estados-nação, e são muito bem-sucedidos, enquanto que nós estamos aqui subordinados e parados. A burguesia industrial, a Fiesp, apoiou o golpe militar. Ao fim da ditadura, perdeu a força. Por quê? São dois momentos. Quer dizer, em 64, quer dizer, nos anos 30, 40 e 50, a burguesia industrial brasileira estava associada aos técnicos do governo, né, e com Getúlio Vargas e depois Juscelino Kubitschek, né, em torno de um grande e com os trabalhadores em torno de um grande projeto nacional.